Olá, meus queridos, olá, minha querida. Vamos lá, dando continuidade aqui à nossa série Educando Filhos Saudáveis. Vamos para a segunda lição, onde nós vamos tratar do seguinte tema: não é autismo, é fobia social. Amados, o que está acontecendo hoje em dia aos montes? Existe uma nova síndrome que alguns profissionais estão considerando, que é a chamada síndrome do quarto. O que é isso? A criança hoje está sendo criada dentro do quarto, de frente às telas, computador, jogos, tudo mais, não sai do quarto e fica privada do relacionamento com outras pessoas, com outras crianças. Então, antigamente as crianças gostavam de sair para a rua. Eu lembro que eu reclamava: mãe, deixa eu sair, deixa eu jogar bola de gude, soltar pipa. A gente saía, a gente se relacionava. As crianças de hoje não, elas estão dentro do quarto, sendo privadas de se relacionar com outras crianças e com outras pessoas. E com o passar do tempo, esse hábito faz com que elas próprias desejem não se relacionar. Elas começam a não querer se relacionar com ninguém, não fazer questão de amizade, não fazer questão, porque elas querem ficar no quarto, de frente para as telas. E isso vai trazer danos terríveis para essa criança e esse adolescente. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. E é através do relacionamento que nós vamos nos desenvolver como ser humano, como indivíduos, formar a nossa identidade, criar uma autoimagem possibilitadora, ter feedbacks positivos com relação à empatia, à compaixão, à misericórdia, desenvolver virtudes, inteligência emocional. Tudo isso vem através do relacionamento. E quando essas crianças são privadas de relacionamento, elas vão ter inúmeros prejuízos. E eu relacionei alguns prejuízos aqui, que é de praxe, é comum nessas crianças que têm síndrome do quarto, chamada de síndrome do quarto, e tem esses sintomas aqui que eu vou dizer para você, que são a seguinte: primeiro, ela não desenvolve inteligência emocional. Então ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela não sabe discernir as suas emoções, então ela tem baixa resistência à frustração, ela é uma criança insegura com relação ao futuro, ela é uma criança que tem medo, porque ela não se relaciona, ela acaba não sabendo lidar com o não, sabe? Então a falta de inteligência emocional faz com que a criança seja uma criança sem iniciativa, insegura. O que garante o sucesso para o seu filho no futuro não é o QI, porque o filho é muito inteligente, só tira 10. Não, é o que é o coeficiente emocional, que é o que vai fazer com que ele seja empreendedor, uma pessoa de conquista, uma pessoa de possibilidades, é o que é. Só que o que é das crianças de hoje não existe. Os pais investem muito no QI. Não, meu filho, você tem que estudar, você tem que ser bom no que faz, você tem que ser inteligente. E esquecem do que é mais importante que o QI. Porque você tem gente de faculdade, de mestrado, que é frustrado na vida porque não tem iniciativa, porque é inseguro. E você tem pessoas que nunca fizeram uma faculdade e são super bem sucedidas porque empreenderam, foram lá e acreditaram, porque tem o que é bom. Agora, as crianças de hoje não têm QE. O coeficiente emocional é deficitário. Então são crianças que estão sendo criadas para não ser ninguém, para ficar 40 anos de idade morando na casa dos pais. Não quer estudar, não quer trabalhar. Os adolescentes estão crescendo dessa maneira. Por quê? Falta de inteligência emocional. Tudo isso devido à criação que os pais dão, privando a criança de relacionamento, deixando ela trancada o dia inteiro dentro do quarto. É só isso. Sem contar as outras coisas. Nós estamos falando só da síndrome do quarto. Segundo, não produz autoestima. E isso vai comprometer a autoimagem dela, porque a autoestima da criança ela é desenvolvida a partir dos feedbacks que ela tem nos relacionamentos do dia a dia com outras crianças. E aí ela vai na competição na escola, no queimado, no futebol, sabe? Tudo isso vai dando, esses feedbacks vão construindo a autoimagem e a autoconfiança e a autoestima da pessoa. Então as crianças estão crescendo com uma autoestima ruim, elas estão complexadas.
Então a autoimagem delas está afetada, elas têm uma autoimagem depreciativa de si próprias, acham que não são capazes, que não são amadas, né? Que ninguém gosta delas, e aí elas próprias começam a se isolar, ficam inseguras, acham que não vão conseguir nada, sabe? E começam a criar um monte de pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais, que vão afetar diretamente o que? As suas emoções, obviamente, né? Mas não para por aí não. E aí a criança que não produz autoestima e tem a sua autoimagem comprometida, ela vai desenvolver a timidez, né? E em alguns casos isso vai fazer com que ela se afaste socialmente, ela crie fobia social. Então se a criança cria a timidez, ela se isola das pessoas, muitas das vezes cria uma fobia social por achar que todo mundo está olhando para ela, tá zoando. Se alguém der um sorriso para ela, está rindo porque estão zoando ela de alguma coisa, né? Às vezes nem existe bullying. Às vezes o bullying está na cabeça da própria criança, porque ela não tem inteligência emocional, ela não adquiriu discernimento para poder entender as reações, os comportamentos das outras pessoas. Então ela leva, como ela tem uma autoestima baixa, né, é complexada, ela leva tudo para o pejorativo, ela vê tudo de forma pessimista, de forma negativa, né, de forma depreciativa. Então isso vai adoecendo mentalmente e emocionalmente a criança. E aí desenvolvendo, né, a timidez, isso vai comprometer o quê? Na formação da identidade dela. Ela acaba tendo um comprometimento na formação da identidade, até porque ela não se inclui socialmente. Nós sabemos que a inclusão social é fundamental para a formação da identidade do adolescente, principalmente ali no período pós-puberdade. A inclusão social é fundamental, ela não se inclui socialmente, porque ela se isola, ela se afasta. E a falta de inclusão social vai comprometer a formação da identidade dela. Isso vai gerar nela o quê? Uma crise existencial. Para que eu existo? Né? Quem que eu sou? Qual é a minha missão? Né? O que eu vou ser na vida? O que vai ser de mim daqui a um tempo? Ela começa a entrar numa crise existencial e achar que não deveria nem viver, que a vida não faz sentido nenhum. Né? Não tem nenhum benefício em se viver, não tem nenhuma vantagem. Essa crise existencial vai levar essa criança, esse adolescente, a adquirir manias, ou ansiedade com medo, preocupação com o futuro, ou depressão por achar que nunca vai ser feliz, que a felicidade é inalcançável, que ela nunca vai ser feliz, ela adquire depressão. Então você vai ver uma criança com manias, com ansiedade, com depressão, e aí pega isso tudo, esse bojo de comorbidades comportamentais, né, de comportamento, isso é comportamento, isso não é doença, leva para o médico, e o médico vai dizer o quê? Tem autismo. Seu filho tem autismo, ele tem fobia social, ele está sofrendo de ansiedade, ele tem depressão, ele tem mania, quando não diz que tem esquizofrenia, né? E aí tem autismo. E aí você pega e rotula a criança de autista, e isso piora mais ainda, porque agora ela tem certeza que ela é doente, ela tem certeza que ela tem problema, ela tem certeza que ela é diferente dos outros. Isso piora ainda mais a sua autoimagem e é um ciclo absurdo, porque essa criança que impuseram para ela uma condição que ela não é, disseram para ela que ela é uma coisa que ela não é, e ela acreditou naquilo ali, agora vão dar ansiolíticos, psicotrópicos para essa criança, que vão tirar dessa criança toda a possibilidade de adaptabilidade, ou seja, de resolver os problemas do dia a dia. E agora mesmo que ela não vai desenvolver a sua inteligência emocional, porque os ansiolíticos e psicotrópicos, eles tiram esse poder de adaptabilidade, de você lidar com as situações, com o problema. Eles anulam um sintoma. Você não tendo um sintoma, você não tem um problema. Você não tem um problema, você não sabe lidar com ele. E você fica escravo e refém a vida inteira de uma condição que impuseram para esse adolescente de forma muito cruel. Os pais, às vezes, reforçam isso. Por quê? Porque o pai cruel, a mãe cruel. É interessante que o filho seja autista mesmo, afinal de contas, a culpa não é deles, né? É o filho que é doente. Então não é porque ele é um pai ruim, é uma mãe ruim. Não, o filho é autista. Ele tem um diagnóstico aqui, ó. Não tem nada a ver comigo, não. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Meu filho é doente, eu não posso fazer nada.
Mas o filho não é doente, isso foi a criação disfuncional que o pai deu para o filho. E aí esse filho fica refém de uma situação que, se não for o evangelho para entrar no coração dessa criança, desse adolescente, e transformar a vida dele, ele vai viver adoecido a vida inteira, isso se não dá cabo da própria vida, porque ele entrou num ciclo que os pais não sabem como resolver, acham que o filho é doente, né? E como é que resolve se não o evangelho para transformar, ressignificar tudo isso que fizeram na cabeça dessa criança, tudo isso que fizeram na cabeça desse adolescente? É lamentável, é grave e é triste ver inúmeras crianças passando por esse tipo de situação. E aí eu queria citar alguns versículos aqui, apenas para fundamentar o que eu falei com relação à importância dos relacionamentos, né? Nós temos aqui Gênesis capítulo 2, verso 18, que vai dizer que não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado um ser relacional para se relacionar, e é através desse relacionamento é que ele vai se desenvolvendo como ser humano, né? Como um bom ser humano, sabe? Está aqui, ó. Eclesiastes 4, versículo 9 ao 10, que vai dizer o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então a importância do relacionamento para você ter ajuda do próximo, né? Provérbios 18:1 vai dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então o isolamento, ele está dizendo aqui em Provérbios, ele é nocivo. O isolamento é ruim, é insensato, é loucura. Quem se isola está buscando a loucura, em outras palavras, para você entender o que é insensatez aqui no contexto. Tá? Você vai ficar uma pessoa desregulada. Provérbios, capítulo 17, verso 22, o coração alegre é bom remédio. Quando você se relaciona, você está entre amigos, você está rindo, você está se divertindo, isso é remédio para as emoções. A criança em frente às telas, ela não tem isso, ela não tem alegria. Por quê? Porque como é que você vai ter alegria sem se relacionar com outra pessoa? Tem homens velhos que fazem isso, e eu também gosto de fazer, marcar um café com os amigos, final de tarde, para bater papo, falar bobagem, morrer de rir, dar gargalhada, como isso faz bem. É a melhor terapia que tem. Melhor terapia que tem é essa, nada é melhor do que isso. Então, você priva a criança disso. Hebreus, capítulo 3, verso 13. Antes, encorajai-vos uns aos outros todos os dias, então você tem a possibilidade de ter um amigo que vai te encorajar, vai te ajudar. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A empatia, tu vai desenvolver empatia com o relacionamento, a sentir a dor do outro, a poder ajudar o outro e permitir que o outro também te ajude, né? E o último, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, o amor é a força mais poderosa do mundo. Uma pessoa que se sente amada, ela tem consolo, ela tem refrigério, ela tem as emoções reguladas. Nada é mais forte do que amor. Essas crianças que estão no quarto, que estão cheias desses comportamentos disfuncionais, que são rotulados como doença, são crianças que não se sentem amadas, porque ficaram isoladas e trancafiadas dentro de um quarto. Ah, mas eu como pai e mãe, eu demonstro meu amor. Será que seu filho está enxergando a tua linguagem de amor? Será que ele está entendendo que realmente, diante de tudo isso que está acontecendo com ele, eles estão se sentindo amados? O que eu tenho percebido é que esses filhos, normalmente que são criados assim, eles nutrem às vezes ódio pelos próprios pais, porque eles se sentem vítimas dos seus pais. Eu conheço jovens que estão passando por essa situação e que falam para os pais: olha, você fala que eu sou doente. E eu não me vejo assim, mas você insiste em dizer que eu sou doente. Eu não sou. Ela está querendo sair daquela situação que estão impondo para ela. E o pai: não, você é doente sim. Gente, isso é muito cruel, muito cruel. E lamentável ver pais cristãos que deveriam ter o conhecimento da palavra de Deus e saber educar os seus filhos no caminho do Senhor, preferem criar os seus filhos dessa maneira, né? Lamentável isso. Tá bom? Que você possa refletir. Se você conhece alguém que educa os seus filhos dessa maneira, mande esse vídeo para ele. Quem sabe você vai estar ajudando uma família, vai estar ajudando uma pessoa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.